Você é uma garota quase comum, uma Gyaru, ou seja, uma garota que gosta de se vestir de forma espalhafatosa e não convencional. Uma forma de rebeldia contra as rígidas regras de vestimenta do Japão. Uma rebeldia light para qualquer adolescente japonesa. Mas você, diferente do esperado, gosta de uma música estrangeira, barulhenta e fora de moda, o rock and roll, e não as músicas da moda que todas suas amigas ouvem. Um dia você vai numa loja de CD comprar aquele álbum da sua banda favorita. Sim, no Japão ainda existe essa prática. E você encontra um adolescente de loja lindo, estiloso e que parece que saiu de algum anime ou de algum otome game. Ele te galanteia e te indica várias bandas novas que você passa a gostar e de quebra ter assunto com esse gatão, aumentando ainda mais a sua paixão. O que você não sabe é que ele é, na verdade, a garota introvertida que senta ao seu lado na sala de aula. E agora, o cara que estou afim não é um cara. E tá tudo bem porque você é bissexual. Contrariando a expectativa que o nome da obra, O Cara que Estou Afim, Não É um Cara, ou simplesmente Sapatão Verde, ou ainda Ganem no Boiceta, não é uma comédia romântica de encontros e desencontros e de uma eterna negação da própria sexualidade. Não, o mangá não é sobre isso. O mangá é sobretudo sobre conexões. Conexões essas que a autora também se utiliza para se conectar com os fãs e que talvez seja a grande força por trás do sucesso dessa obra, que não está sendo apenas um sucesso de venda aqui no Brasil, mas está sendo um sucesso no mundo inteiro. Isso se reflete num mangá que sequer tem anime e já está cheio de produto pirata aí nos Shopees e AliExpress da vida. Então, se você quer saber como esse mangá Yuri faz mais pelo rock and roll do que o Regis Tadeu jamais fará, continue aqui após a nossa vinheta. Talvez você tenha visto a seguinte notícia. Jovens chinesas contratam cosplayers femininas para interpretar os homens dos seus sonhos. Uma tendência que surgiu na Ásia há alguns anos e viralizou nos similares do TikTok por lá. Uma cosplayer profissional se veste de um personagem de anime e interpreta esse mesmo personagem enquanto sai com uma cliente. A intenção é reproduzir a experiência de sair com um personagem de anime e ter todos aqueles momentos mágicos que somente obras de ficção podem proporcionar. A prática, em si, pode aumentar o desinteresse de mulheres por homens reais. Afinal, ninguém pode se comparar com um personagem idealizado. Mas, antes que venham criticar as mulheres por isso, os homens asiáticos já fazem algo semelhante há décadas, preferindo namorar uma mulher 2D do que uma de verdade. Afinal, as mulheres de verdade podem lhe dizer não ou falar coisas para esse bando de mimados do qual eles não queiram ouvir. Então, uma parte das mulheres asiáticas, sobretudo as que respiram otome game e que também perderam interesse em homens reais, acabaram adotando. Afinal, de verdade, isso é diferente de um serviço de acompanhante? Na minha opinião, não é. Na verdade, é até mais seguro. O homem ideal japonês é aquele que tem traços femininos. Isso desde as épocas dos samurais. Vide, por exemplo, Souji Okita, do Shinsengumi,
um grupo real que lutou na Revolução Meiji. Okita é amplamente reconhecido por sua beleza e graciosidade, sempre sendo retratado como um fanboy delicioso em qualquer anime, mesmo que na realidade ele fosse só um tiozinho calvo. Por conta desse imaginário asiático, do qual o homem ideal tem traços femininos, o teatro Takarazuka, um teatro do qual apenas mulheres atuam, sempre brincou com esse imaginário, criando verdadeiros homens ideais e belos, mas que na verdade era apenas uma mulher performando este mesmo imaginário. Então, por conta desse contexto social, que eu imaginei que Sapatão Verde fosse sobre isso e sobre encontros e desencontros amorosos. Só que eu me enganei fortemente. Aya Osawa, como disse lá no começo do vídeo, é uma Gyaru que gosta de rock ocidental, mesmo que isso esteja completamente fora de moda hoje em dia. Ela vai em uma loja de CD para comprar um CD de uma banda que ela gosta, porque o japonês ele tem esse costume de tentar apoiar financeiramente a indústria que ele curte, e mesmo com streamings e Spotify, Netflix, lojas de CDs por lá e de DVDs continuam funcionando bem normalmente, continuam com a venda lá em cima. Talvez um dos poucos países do mundo que ainda consome bastante esse tipo de mídia física. Na loja, Osawa se depara com um belo e misterioso atendente de loja, que na verdade é nada mais nada menos do que Mitsuki Koga, a menina introvertida e meio nerd de sua sala e que não conversa com ninguém. Koga, na verdade, trabalha na loja do seu tio como atendente, e lá é o lugar que ela mais se sente à vontade. Não apenas por conta do rock and roll, mas sim porque Koga consegue ser ela mesma. E não, o ela mesma aqui não é um homem trans, nem nada do tipo. Koga não parece ter nenhuma disforia de gênero. Ela apenas pode vestir as roupas que ela gosta sem sofrer nenhum tipo de bullying. Quando mais nova, por não gostar de usar saias e nem de roupas muito femininas, sempre preferindo usar calça preta e camisas mais largas, Koga acabou sofrendo muito bullying e perdendo a única amizade que tinha. Então, ao chegar no ensino médio, ela preferiu se fechar, não conversar muito com ninguém, não dar muita trela, para que não fosse incomodada e não sofresse nenhum tipo de bullying. E isso é bem real, tá? Não se engane, eu vou comentar alguns casos muito próximos a mim, um pouquinho mais lá pro final desse vídeo. Como agora Koga tem uma nova pessoa para conversar, que gosta das mesmas músicas que ela e que curte o seu estilo mais diferente, ela prefere ocultar sua verdadeira identidade para continuar conversando com Osawa sempre que ela fosse na loja. Só que, diferente do que a gente pudesse imaginar, Osawa descobre em apenas 80 páginas a verdadeira identidade do seu homem dos sonhos. A princípio, ela fica com raiva, se sente burra de não ter percebido e fica com raiva porque Koga não falou com ela na escola. Mas logo, Osawa percebe que não importa se aquela pessoa é homem ou mulher, ela mexe com ela de uma forma diferente, faz o seu coração acelerar mais do que qualquer nota musical da banda mais hardcore que existe. Então ela tenta se aproximar de novo de Koga, e consegue, graças a terem que trabalhar juntas num festival cultural e da ajuda de Nakita, um menino boa pinta que parece que saiu de algum BTS.
Nakita está acostumado às mulheres fazerem tudo por ele. Sua beleza sempre foi um argumento para as mulheres lhe esticarem a mão e ele poder ser a pessoa mais preguiçosa do mundo, deixando sempre o trabalho para elas. E como aqui ele é rejeitado, eu pensei que ele acabaria sendo aquele macho que azeda do romance, querendo a todo custo pegar a mina que rejeitou ele, porque ele teve o seu orgulho machista ferido. Só que isso não acontece. Na verdade, Nakita se mostra um cara muito gente boa e passa a ter como objetivo juntar essas duas. Ele não leva esse tipo de rancor para casa. Então, depois de alguns desentendimentos, Koga toca no festival cultural e mexe novamente com o coraçãozinho de Osawa. E agora elas finalmente conseguem se aproximar, resolver todos os seus problemas e finalmente serem amigas. A Koga não entendeu que Osawa queria lhe dar uns pegas. Talvez Koga sequer seja lésbica e por isso não maldou as segundas intenções dessa amiga. O que para Koga é ótimo. Afinal, finalmente ela tem uma amiga de sua idade da qual ela pode conversar sobre música, gostos musicais, se divertir, rir e não ser julgada pelo seu estilo de se vestir. Afinal, a Osawa e as amigas da Osawa são guiaros, ou seja, são também pessoas que fogem do padrão de vestimenta japonesa e finalmente a Koga conseguiu se sentir em casa. Então, Koga, Osawa, as duas amigas da Osawa e o Nakita acabam formando o grupo estiloso, mas na verdade tá mais pro grupo de esquisitão que toda turma de ensino médio tem. Se você gostou do vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, manda esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, e caso você se interesse, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, do qual você terá vídeos exclusivos aqui do canal. E quanto mais membros tiver, mais vídeos terão. É conteúdo pra caramba. Então, seja um membro já! Um ponto importante até esse segundo volume é a música. Mas não a música de forma abstrata. A autora, em diversos capítulos, a grande maioria, na verdade, sempre coloca alguém ouvindo uma música real. Uma banda que vários ocidentais conhecem. Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Joan Jett, Smashing Pumpkins, um montão delas. E se você conhece essas músicas, elas acabam dando uma camada a mais naquele capítulo que você está lendo. E não são músicas underground nem nada do tipo. Se você era rockista na adolescência e já passou dos 30 anos, ou jogava muito Guitar Hero, você provavelmente conhece de cor e salteado todas essas músicas. O que falas como o tio da Koga dizendo que quem monta uma playlist com esses sucessos do rock deve ser um cara muito esclarecido e que conhece muitas vertentes do rock e tal, me soa engraçado, porque são o topo de qualquer iceberg do rock. Só que aí eu acabei refletindo sobre a obra e o seu público-alvo. Os jovens, em geral, não conhecem essas músicas. Por mais mainstreams que elas tenham sido há 30 ou 20 anos atrás, elas não estão nos vídeos mais viralizados do TikTok, do Instagram, elas não estão tocando por aí, elas não estão nas séries de TV. Então a autora está tentando apresentar esses clássicos do rock para essa nova geração de adolescentes
e assim ela acaba se conectando com os fãs. E isso não é coisa tirada da minha cabeça não, tá? A obra toda é sobre como a música conecta as pessoas. Koga e Osawa se conheceram assim. Osawa se apaixonou de vez quando viu Koga tocar ao vivo no festival cultural. Koga restaurou a amizade de Osawa com uma de suas amigas através de um show de rock. A turma delas vai num karaokê e pela primeira vez, Koga, que é introvertida, se sente à vontade por conta da música. Ela e seu tio são como pai e filho por conta da música. Seu objetivo de vida até o momento é seguir carreira musical. A autora deixa claro que a música une as pessoas e ela tem que ser dividida por todos. Isso está escrito no mangá. Então, a autora, apresentando essas músicas e bandas através dos capítulos do mangá, ela também vai estar criando, inevitavelmente, novos fãs desses eternos clássicos do rock. E não seja hipócrita. Quando nós éramos adolescentes, se a gente virou rockista, foi porque alguém apresentou. Seja uma pessoa de fato que conhecemos, ou um filme, um programa de TV, ou um programa de rádio. O mangá, por usar uma Gyaru e uma rockista como protagonistas, deixa claro que a gente não deve julgar o estilo alheio, algo que realmente causa bullying pesado durante a adolescência. Quando eu tinha 14 anos, saiu aquele CD preto do Nirvana, e foi o meu primeiro grande contato com rock and roll e o que me transformou num adolescente rockista. Aí eu podia usar então uma camisa preta, uma munhequeira e conseguir ter uma identidade um pouco mais própria e diferenciada daquela multidão tão igual em seus uniformes escolares. Isso tudo, é claro, porque na época gostar de anime, de mangá era uma coisa completamente rejeitada e só quem fazia isso era maluco e não era tão legal assim você usar uma camisa do Naruto ou do Dragon Ball Z. Isso nem tinha vendendo por aí. Se você queria uma, você tinha que mandar grafitar, como eu comentei nesse meu vídeo daqui. Mas, na realidade, eu sempre fui muito calorento. Eu nunca aguentei muito usar camisa preta, roupa pesada. Na verdade, nem blusa de manga eu gosto de usar. Eu tô sempre de regata, não importa se tá fazendo 12 graus. Eu sou carioca, mas eu não sinto frio. Mas, por conta do rock, eu acabei conhecendo um monte de gente, fiz um monte de amizade, nomes tão variados e uma variedade tão grande de pessoas que seria impossível listar aqui, e várias dessas amizades hoje duram mais de 20 anos. E isso tudo aconteceu por conta do rock. Isso, é claro, eu tô falando de mim, né? Mas eu já na época sentia que as meninas tinham uma dificuldade maior de adotar esse estilo. Não por conta da sociedade em si, ou por conta de um certo machismo que sempre teve no meio do rock, mas principalmente por conta das meninas que elas conviviam no dia a dia, as meninas da mesma classe escolar que elas. Eu percebia que as meninas que acabavam adotando o estilo rockista acabava sofrendo um bullying. Só que o bullying feminino, ele é muito mais silencioso e cruel. Ele vai muito mais no psicológico mesmo. E o maior exemplo que eu consigo dar aqui é da minha primeira namorada, que por pior pessoa que seja, e por eu não querer ver ela nunca mais nem pintada de ouro, ela sofreu um bullying bem cruel.
da qual as meninas da própria sala dela rasgavam suas roupas de rock, rasgavam saia, queimava com bitucas de cigarro uma mochila do AC/DC que eu presenteei ela, tiravam bottle, tiravam pet, infernizavam a vida dela porque ela não adotava um estilo mais aceitável naquela comunidade. Na época, definitivamente não era romantizado você ser uma gótica e nem imitar a Wandinha. Em O Cara Que Estou Afim Não É Um Cara, tem um elenco de apoio muito solidário e muito acolhedor. Algo que sempre mexe comigo em obras de Yuri e Yaoi, porque eu acho que nessa época da vida, principalmente, pessoas LGBTQIA+, precisam de todo o apoio do mundo. Precisa que a pessoal realmente os sacole para si. E por conta desse pessoal rockista, por conta dessas músicas mais mainstreams de 20, 30 anos atrás, essa galera aqui acabou me levando de volta para o ensino médio e acabei me lembrando de uma das minhas amigas da época, a Cíntia, um boiceta, surdo e rockista. Ué, mas como é que um surdo pode gostar de rock? Bom, a Cíntia, ela tinha uma perca auditiva e era considerada deficiente auditiva, era considerada surda, mas ela ainda conseguia se comunicar mais ou menos bem, ela se embolava um pouco na fala, mas se você prestasse atenção, você conseguia conversar com ela, ela conseguia curtir as músicas com um fone de ouvido bem alto, e ela gostava muito do estilo das bandas e de se vestir assim. A gente teve sorte que na época que eu estudei naquele colégio, tinha bastante rockistas e todo mundo acabou criando ali uma comunidade para defender a Cíntia. Você queria me zoar, você queria me fazer bullying porque eu tava com uma camisa satanista do Iron Maiden, tudo bem, cara, tu pode me zoar. Agora, se tu encostar na Cíntia, tu pode ter certeza que vai juntar 10 caras aqui para quebrar isso que tu chama de cara. E hoje eu tenho um aluno que é exatamente assim. Ele é surdo, ele ama música, ele toca violão e ele toca guitarra na igreja. O que quebra muito o estereótipo de que qualquer pessoa sem contato com surdos poderia imaginar. Eles estão muito mais próximos da gente do que uma televisão ou um filme costuma representar. E antes que vocês se estranhem, eu já dei aula para 3 surdos nos últimos 2 anos. E todos eles preferem ser chamados assim do que de algo mais formal. Então eu acabo mesclando sempre surdo e deficiente auditivo, porque sempre alguém de fora acaba estranhando se eu ficar falando surdo o tempo todo. E também fica muito repetitivo de uma forma geral. E quanto a Cíntia, mesmo que eu tenha dito que ela era um boiceta, eu tô falando de algo que aconteceu em 2006, 19 anos atrás. Na época, era impensável um adolescente se identificar como um homem trans. Então, apenas estou chamando essa pessoa como eu a conheci nessa época, do qual os preconceitos eram muito maiores e sequer tinha esse tipo de discussão de transexualidade durante a adolescência. Então, gente, é isso. Se você se interessou pelo Cara Que Eu Estou Afim Não É Um Cara, eu vou estar deixando o nosso link aqui da Amazon no primeiro comentário fixado e na descrição. Qualquer compra na Amazon já ajuda aqui um pouco o canal. Lembrando que o seu carrinho tem que estar vazio antes de adicionar os itens. Não precisa ser esses mangás. Se você quiser comprar uma geladeira usando o nosso link, a grana retorna pra gente de qualquer forma. E se você gostou desse vídeo daqui, eu recomendo você assistir o vídeo de Takara Azuka, que
complementa bem todo esse imaginário asiático que eu disse aqui. Curta, se inscreva, comente, compartilhe, cogite ser um membro aqui do canal. E se você gostou mesmo, se inscreve, porque ainda esse mês eu também vou falar de sapatão pobre.